Isso. Boa noite a todos. Hoje, então, é dia 26 de outubro de 2025. Estamos dando início a mais um estudo do Evangelho por Dentro. Hoje, como facilitador, nosso amigo Xaxá. Ele vai fazer hoje essa parte da facilitação. E daremos início, então, com uma prece inicial. Quem gostaria de fazer a nossa oração inicial de estudo? Eu posso fazer. Hum. Então, queridos amigos, irmãos, vamos, nesse momento, entrar em sentimento contrito em torno do nosso Mestre Jesus. Ele que é o sol de nossas vidas, nosso guia e modelo, nossa razão de estarmos aqui, no desejo de se aproximar desse amigo de todas as horas, compreender, nos espelhar e, acima de tudo, que nossas atitudes sejam diferentes, alinhadas com o Evangelho do Pai que Ele nos trouxe, nos apresentou através de suas próprias atitudes, seu agir no mundo, com o mundo. Nós pedimos a Deus que nos abençoe nesse momento, para que nossas mentes e corações se abram ao Evangelho, aos ensinamentos, às reflexões, para que possamos extrair o máximo possível desse momento tão rico, sublime, abençoado, que é estarmos juntos em torno do Evangelho, que assim seja. Que assim seja. E obrigado, Cris. Gente, boa noite a todos aí. Já conversamos aqui um pouquinho e a todos que estão assistindo aí agora, ou vão assistir depois, na realidade, né, pela internet. E o objetivo aqui é a gente dar continuidade a um estudo que a gente iniciou, né, que é o estudo do Evangelho por Dentro, um livro do Honório Abreu que ele enviou através do médium Wagner Gomes da Paixão. Então, é um livro fantástico. Aqui a Cris está mostrando, eu não sei se vai aparecer na gravação, né? Mas o pessoal tá aí já segurando o livro. E a gente já está aqui, a gente já fez acho que 4 encontros, esse é o quinto. E a proposta é a gente estudar o livro sem pressa, né? Vamos estudando, vamos fazendo aí um miudinho do que o Honório trouxe para nós, que é riquíssimo, né? A gente já viu aí nas outras gravações que a gente fez, que o Honório trouxe material. Nossa, eu acho que vai demorar muito tempo para muitos de nós entendermos e compreendermos isso tudo que ele trouxe para a gente, né? E, e o Evangelho por dentro estuda Mateus. Eu costumo falar isso, eu repito, pergunto, talvez alguém vai perguntar, será que ele vai fazer dos outros evangelhos, os evangelistas? Eu não sei nem se é necessário, porque isso aqui já dá um tom maravilhoso para a gente estudar o Evangelho de Jesus. Eu vou compartilhar aqui o, o meu Kindle, tá? Para que a gente possa. Deixa eu ver onde é que está o Kindle aqui. Aqui, Kindle. E aí vocês me dizem se está aparecendo para vocês, tá bom? Acho que tá, né? Abrindo. Ó, compartilhou? Sim, capítulo Sim, né? 2, Maravilha. sequência lógica. Então, o que acontece? Nós estamos nesse livro aqui, né? Que vou mostrar a carinha dele aqui. Olha ele aí. O Evangelho por dentro, né? O Gente, está nosso. muito baixinho, é só para mim? Tá muito Quase não baixo? estou ouvindo xaxá. Tá baixo, Um pouco. sim, tá um O pouco som, baixo. Para para mim mim o tá som tá normal. ótimo. Para mim o Para som mim tá ótimo, também esse aí. tá. O Eu, som tá eu bom? precisei aumentar o meu volume aqui. Aí ficou bom. Também. Mas, Mas no geral, assim, dá para entender? Dá para ouvir? Agora está melhor. Tá, então vamos lá, Eu trouxe até o microfone aqui um pouco mais próximo, né? Mas esse é o livro, o Evangelho por Dentro.
tá? Basta a gente assistir aí os para trás aí que a gente vai entender o objetivo da obra e de ter lido, de ter escolhido esse livro, enfim. E a gente está estudando aqui com o Honório. Então, nós já estamos no capítulo 2 aqui, tá? Que passamos pela apresentação, que foi do Haroldo, prefácio do próprio Honório, pela escala genealógica e agora a sequência lógica. Esses são os títulos que o Honório deu aqui para os capítulos. São vários capítulos, fantásticos, para variar, cheio de anotaçõezinhas, já discutimos bastante. E aqui estamos na sequência lógica. Está estudando Mateus, capítulo 3 versículo 2, onde diz: dizendo, arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Estudamos, trocamos ideias, debatemos bastante sobre essa primeira parte, que envolve muito a figura de João Batista, em representando essa questão do arrependimento. Então, a gente conversou bastante sobre esse momento do arrependimento, né? E da importância do João Batista. Foi interessante que a gente falou bastante sobre deserto, né? O Honório traz isso aqui para nós, falando dessa, desse momento, né? Em que a gente, às vezes, atravessa o deserto, que seria, é, como ele diz aqui, ó, a saturação da alma ante a experiência já trilhada à exaustão. Aí, de tanto a gente vivenciar determinadas situações, que a gente chega a saturar, né? Situações não muito boas, né, gente? Sendo bem simplório aqui no resumo. E que a gente chega à exaustão. Aí a gente começa a entrar naquele que se chama deserto, que a gente pode entender como deserto nessa obra, no Evangelho de Jesus, na mensagem do Mestre, tá? Então, é, trabalhamos bastante isso, falamos do deserto, aí chegamos na segunda parte, que é esse aqui, ó. Pois está próximo o reino dos céus. Então, dizendo, arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Falamos um pouco sobre essa questão do reino dos céus, e eu até trouxe algo para a gente discutir, que é o seguinte: às vezes a gente fala tanto, mas a gente não consegue eh, ainda fazer entender o significado de alguns termos, né? A gente comentou da outra vez, está gravado, o pessoal pode rever, mas só vou repetir aqui um pouquinho, de que quando a gente fala reino dos céus, muita gente associa, por exemplo, ao céu, né, que está em cima, ou sei lá onde está, a um paraíso, né, ao plano espiritual, ao mundo espiritual, enfim, tá? Mas o que que vem a ser isso? Porque antes a gente procurava algo físico, inclusive, a gente discutiu isso também. Será que está ali? Está onde? Né? Eu consigo ver? Em que país fica isso? Né? Em que região? Será que eu vou conseguir chegar até lá? O povo hebreu se encaminhou no deserto para chegar em algum lugar no reino prometido, ou na terra prometida, na terra da promissão, na Canaã. Será que é lá que vai ser o reino dos céus? Então, o que que é? A gente precisa, de uma vez por todas, entender isso. Aí o Honório, nesse livro, ele faz uma série de referências, né, com a obra de Kardec, com obras de Emmanuel, enfim. Ele vai lá, vem cá, e é uma coisa fantástica para a gente estudar. A gente leu também, inclusive, essa parte que ele diz aqui, que eu vou só citar novamente, ó. Pelo exercício de suas faculdades, o ser alcança, entre escolhas e vivências, a maturidade de si próprio, conquistando o juízo universal, proposto pela lei divina no denominado senso moral. E deu a dica para a gente, ó, lá em Gênesis, capítulo 3, item 24, a gente estuda esse assunto. Kardec fala desse assunto. E se a gente for aqui, ó, rapidamente, deixa eu tirar aqui. Se a gente for aqui na obra de Kardec, a gente vai ver isso. Espera aí, só um segundo. Gente, meu Kindle tá aparecendo ainda para vocês? Tá, né? Ok. Sim. Aqui. Aqui em Kardec, vamos na Gênesis, capítulo 3, item 24, e ele vai estudar aqui, ó, sobre o bem e o mal, né? Aí ele vai fazer uma sequência, Kardec, de como é que é o ser desde quando é criado
até o começo do desenvolvimento do senso moral. Ou seja, que aí começa a substituir o instinto. Então, não tem como a gente fugir, né, com o Honório, do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Sem isso, a gente não consegue avançar muito mais. Talvez a gente avance, 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 mas fique limitado, né, por não termos o conhecimento desses princípios fundamentais da doutrina espírita. Então, ele faz esse convite para que a gente veja lá nas outras obras, a gente viu isso, tá? Então, aqui está falando da luta que a gente tem para poder evoluir, tal, desenvolvimento do homem e assim vai, né? Voltando ali para ele, voltando para o Evangelho por Dentro, isso tudo a gente já pincelou um pouco da outra vez. Aí, é, a gente começou a entrar no reino dos céus em si. Então, foi onde a gente parou um pouco para a gente estudar este ponto aqui, o reino dos céus. Aí, antes da gente ler e continuar com o que ele fala aqui no livro Evangelho por Dentro, eu lembrei de que o Honório, no livro O Caminho do Reino, que é um outro livro que ele enviou pelo Wagner Paixão, ele trata, logo no primeiro capítulo, desse reino dos céus, e foi o que a gente fez. A gente foi até ele, nós vamos a ele novamente, porque a gente ficou de completar um pouco lá o raciocínio que o Honório trouxe para nós sobre o reino dos céus, para depois voltarmos aqui e concluirmos, né, essa parte aqui do capítulo 2 do Evangelho por Dentro. Então, foi onde a gente parou. Vou chamar todo mundo aqui para que a gente possa estudar novamente esse livro, este capítulo. Nós avançamos tudo isso aqui. Eu lembro muito bem que a Cris abriu com a leitura na última vez que a gente falou desse assunto, e falando Emmanuel trazendo uma mensagem sobre os negócios e tal, usando esse termo, e Honório usa justamente esse termo aqui, ó. Todas as operações pertinentes às existências físicas são negócios que o espírito faz em favor de seu desenvolvimento interior. Então, gente, ele bota negócios, entre aspas, né, que ninguém vai mercadejar aqui com as coisas divinas, mas tudo é uma negociação que a gente faz e que vai colaborar para que a gente desenvolva, para a gente finalmente conquistar esse reino dos céus. Que reino dos céus é esse? Né? Então, a gente vai seguir agora para isso. Falamos um pouco sobre é, a nossa evolução, os valores que a gente vai conquistando, as virtudes e tudo mais, né? Ó, o reino dos céus é resultante das pelejas reencarnatórias. Então, Jesus sempre falava, o reino dos céus se assemelha a... Aí contava uma parábola, uma história, ou uma situação. Honório está chamando a atenção para que a gente entenda que dessas pelejas reencarnatórias, dessas muitas vidas, entre aspas, né, que a gente vive, porque uma vida é uma só, mas a gente fica ali encarnando várias vezes, o reino dos céus vai ser a resultante dessas nossas lutas reencarnatórias. Olha que interessante. Em mundos que oferecem campo para essas operações, como na Terra. Como na Terra. Então, a gente tem sim chance, já aqui na Terra, de encontrarmos esse bendito reino dos céus. Tá? Não mais algo físico, um local circunscrito, que a gente vai chegar lá e vai ser nosso Shangri-La, né? Vai ser nosso paraíso. Não, não é bem assim, segundo o que diz aqui. Mas vamos seguir, ó. Por quê? Depois que a gente falou um bocadinho sobre, né, essa primeira parte aqui desse capítulo, aí a gente finalizou, né, dizendo assim, olha, na próxima vamos estudar um pouco a parábola da rede, para que a gente possa, com o Honório, entender aqui. Por quê? Nos próximos parágrafos aqui, ele vai explicar um pouco essa parábola, mas olha, não é uma explicação tão somente literal da coisa, não. Gente, aqui ele aprofunda, e ele também não vai assim tão miudinho. É uma coisa mais conceitual para o espírito. Então, vamos dar uma lida na passagem. Ele diz aqui, ó, na parábola da rede, anotada por Mateus, no capítulo 13, versículos 47 a 52,
E identificamos uma das expressões críticas do Senhor a nos ensejar compreensão da mecânica evolucional que nos prepara o despertamento interior. Gente, isso é muito sério. A gente sabe com João que Jesus falou tantas coisas que nem todos os livros caberiam. Então, se a gente pegar uma passagem de poucos versículos, diz o Honório que a gente vai identificar coisa ali que vai nos preparar para o despertamento interior. Então, vamos até a passagem. Vamos dar uma lida na passagem. E aí, vou também abrir para comentário, gente, para que a gente possa comentar um pouquinho, tá? Para a gente ver como é que finaliza isso aqui. Vamos aqui. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Vamos aqui na Bíblia. Deixa eu pegar a Bíblia aqui. João Ferreira de Almeida. E já estou aqui, no capítulo 13, itens 47 a 52, tá? Ele começa falando das parábolas, a parábola do tesouro escondido, da pérola e da rede. 3 parábolas. A partir do 47, ele vai dizendo, ele vem falando, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. Olha o negócio aí, aparecendo de novo. Nós temos que ser bons negociantes, né? Temos que negociar direitinho aí. E aí ele vem, item 47. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: Entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. E ele disse-lhes: Por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Segundo Honório, essa passagem aqui já vai ajudar-nos numa construção para o nosso despertamento interior, tá? Então, eu sei que a maioria aqui, ou quase todos, leram aí a passagem. Não sei se tem alguma coisa a comentar. O objetivo aqui não é fazer um estudo miudinho, onde a gente vai estudar palavra por palavra, né? Verbo por verbo. Essa não é a questão, tá? Mas o Honório, nesses próximos parágrafos, vai dar o que é bacana. Eu sempre achei o Honório, assim, muito legal. Ele vai dar o pulo do gato, gente. Ele vai dar o pulo do gato, para que a gente possa entender alguns conceitos aqui e, sobretudo, o reino dos céus. Então, vamos ficar com a parábola aqui na nossa mente, né? E aí, quem estiver acompanhando com a Bíblia, porque eu vou tirar aqui da tela e vou voltar lá no livro O Caminho do Reino, tá? Para a gente ir comentando. E quem quiser, por favor, é um estudo, gente. Vamos concordar, discordar, não tem problema nenhum, tá? Não tem professor aqui, não. Vamos nessa. Então, vamos voltar aqui no Caminho do Reino. Honório Abreu. Vamos lá. Então, a passagem, a gente está com ela já na cabeça aqui. Cadê, gente? Não está indo. Ah, agora foi. Vamos lá. Então, tá. Reforçando aqui neste parágrafo. Aqui. Né? Na parábola da rede, identificamos uma das expressões crísticas do Senhor a nos ensejar compreensão da mecânica evolucional que nos prepara o despertamento interior. E aí ele começa a entrar um pouco na passagem. Vamos lá. Tudo isso para a gente entender essa questão do reino dos céus. Jesus cita a rede,
com que buscamos do mar da vida todo gênero de peixes. E quando tem passagens, né, relacionadas ao mar, Jesus no barco de Pedro, enfim, o mar é o mar da vida, tá? A nossa vida, a vida é uma só. A minha vida de espírito é uma só, com várias em capítulos e tudo mais. Tá travando para você, gente, ou não? Minha imagem tá travando um pouquinho. Tá tranquilo? Você está travando para gente. Eu, né? Você Acho que congelou tem um hora aqui pouco. Foi bem rapidinho, mas deu para anotar. né? E agora, tá normal? Normal. Beleza, vamos nessa. Tá. Bom, então, ele vai citar a rede, a gente retira do mar da vida toda espécie de peixe ou todo gênero de peixe. Então, na nossa vida, a gente vai pescar de tudo. Até porque, com a doutrina espírita, a gente aprende que fomos criados simples e ignorantes. Tem uma pergunta do Livro dos Espíritos, não sei se é 115, eu não lembro direito aqui, e que pergunta assim: se Deus criou os seres bons e ruins? Não, criou todos simples e ignorantes, ou seja, sem o saber, sem o conhecimento. Então, esse negócio de pescar de tudo, gente, isso é da lei, é de lei, digamos assim, né? Porque está relacionada não só aos nossos interesses, como Emmanuel fala quando vai estudar sobre, vai falar sobre a rede, fala sobre a rede de interesses, né? Para onde a gente está jogando a nossa rede de interesses, como também o desconhecimento mesmo, né? Diz Honório que a ignorância do espírito lá no seu princípio simples e ignorante, essa ignorância é a nossa cegueira natural, diz o Honório. Está aqui no livro O Evangelho por Dentro, em outros estudos mais para frente. Então, nessa fase, nós somos cegos, sim, quando estamos lá nessa fase ainda de simples e ignorantes, né? Mas, chega aqui, peraí só um minuto aqui. Diz aqui o Honório, ó. Aí temos, gente, está passando um negócio aqui sem querer. Aí temos o entendimento desse imperativo biológico das experiências, em que a reencarnação, ou seja, a imersão do espírito em fluidos mais densos, faz com que esse ser se movimente num plano de ilusões e necessidades aparentes, exatamente para exercer seu poder essencial, os atributos do Filho de Deus, de filhos de Deus, entre vontade e amor, entre verdade e comunhão. Então, simples e ignorantes, em determinado momento a gente adquire aí a nossa consciência, a gente começa a desenvolver, daqui a pouco eu mostro até um quadrinho que eu costumo mostrar nos estudos que eu faço. O livre-arbítrio vem, a gente começa a fazer escolhas. Dentro dessas escolhas, a gente começa a se iludir, a gente começa a criar falsas necessidades, que, segundo Emmanuel, também é um dos motivos de cegueira do espírito. Está lá no livro Caminho, Verdade e Vida. Porque quando a gente cria falsas necessidades por causa das ilusões, aí a gente começa a ficar cego espiritualmente. Mas essas coisas acontecem e a necessidade, a encarnação é uma necessidade do espírito para a nossa evolução, precisamos disso, então nós vamos passar por isso, tá? A questão toda é como a gente está usando do nosso senso moral. Essa é que é a questão. Então, quando a gente está num fluido mais denso, a gente se movimenta em planos de ilusões, necessidades, mas para que tudo isso? Diz o Honório, para que a gente possa exercer o poder essencial, que é do Espírito. A gente aprende também que Deus, acima de todas as coisas, temos o Espírito e a matéria. Quem comanda tudo,
abaixo de Deus, claro, né? É o Espírito. Ele que manda e desmanda. Ele cuida, inclusive, da natureza, da matéria. Então, essas coisas todas acontecem para que, no fundo, a gente consiga exercer esses atributos de filho de Deus. Gente, é o Espírito que detém o poder. O próprio Cristo falou: Vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então, vem ilusão, vem necessidades aparentes, sim, mas a gente tem que sair desse emaranhado, desta rede toda, para poder exercer esse poder essencial. Entre a vontade e o amor, entre a verdade e a comunhão, diz o Honório. Vamos seguindo que ele vai começar a explicar um pouco mais sobre essa questão das ilusões. Vai explicar um monte de coisa aqui, gente, fazendo essa relação com a rede. As experimentações, as vivências capacitam os sentidos humanos ao discernimento. Daí a seleção do que é bom, e ele vai dizer o que é bom. Princípios da verdade imortal. Isso é o bom, o lado bom, o bom caminho que a gente escolhe. São os princípios da verdade imortal. A gente tem dois caminhos, gente. A gente tem vários caminhos, podemos fazer outros, mas, enfim, a bem da verdade é o bem, o mal, o bom e o ruim. Então, a gente tem esses dois caminhos quando a gente desenvolve o nosso senso moral, começa a desenvolver. As nossas escolhas é que vão definir o nosso futuro nessa, nesse movimento de ascensão que o espírito tem. Então, a seleção do que é bom, que são os princípios da verdade imortal, daquilo que é deteriorado. Então ele não fala os bons, os peixes que a gente elege, que a gente escolhe, a gente joga no cesto, o que é ruim a gente joga de volta para a água, para o mar da vida. Então essas experiências e vivências que vão fazer a gente, vão nos capacitar a fazer essas escolhas. Então, digamos assim, não tem nada errado. Escolhas que a gente fez no passado, seja num. Alguém levantou a mão. Ah, fui eu que levantei a mão e aparece a mãozinha, né? Eita, deixa eu parar com isso aqui. Esse é o zoom aqui. Vamos lá. Você vai baixar isso mais não, viu, Denise? Me ajuda aí. É, vou parar de levantar a mão. Mas, enfim, é, eu vou mostrar um slide aqui logo para a gente dar um tom também. Rapidinho aqui. Eu vou compartilhar outra coisa aqui, Denise. Como é que eu faço aqui? Calma. Muita calma aqui. Rapidinho. Ah, deixa eu aproveitar e baixar a mão aqui que eu não quero isso. Pronto. Aí eu vou aqui, ó. Deixa eu ver. Tem um PDF aqui que eu tinha. Ah, deixa eu ver se é esse cara aqui. Aqui, vamos lá. Deixa eu jogar ele pro lado aqui, que acho que fica melhor para eu conversar e ver vocês. Tá aparecendo um PDF, não é isso? Tá, né? Tá, então isso aqui eu tirei do, do Livro dos Espíritos, nas perguntas 780A e B, que vai tratar do desenvolvimento do homem. Tá no Livro dos Espíritos. Então, é aqui. Isso aqui é um slide que ele é animado, né? Mas eu trouxe o PDF, então ele já está completinho. Dizem os espíritos que o progresso começa pelo intelecto. Então é ali, tá? A gente vai desenvolvendo ali nos reinos inferiores. Quando chega nessa fase nominal, o progresso intelectual começa, porque é o saber, é o conhecimento que a gente vai, sai daquela fase de instinto, quando Kardec estudou isso lá na Gênese, que o Honório também comenta aqui com a gente sai dessa fase de instinto, começa a entrar numa fase mais de consciência, aí a gente começa a compreender o bem e o mal. Está lá no Livro dos Espíritos, isso aqui é só uma forma gráfica de representar. A partir daí, desse momento que a gente começa a desenvolver o intelecto, vem o livre-arbítrio, as escolhas. Compreendemos o bem e o mal. Vem agora o livre-arbítrio. Qual caminho tomar? O homem pode escolher, aí aumenta a sua responsabilidade pelos seus atos. Escolhi. É isso, é aquele. Ok, segue. Enquanto isso, o senso moral ele vai se desenvolvendo.
começa a desenvolver. A gente começa a ter é, aquela noção do que é bom, porque a gente experimentou o mal, experimentou o que é ruim. No final das contas, no meio da coisa, a gente vê o que é bom e a gente vai desenvolvendo esse senso moral. Para a gente finalmente chegar na segunda parte, que é o progresso moral. Então, primeira parte do desenvolvimento do homem, progresso intelectual. Tem uma série de coisas no meio. Livre-arbítrio, ação e reação, causa e efeito, senso moral vai desenvolvendo até a gente chegar no progresso moral. Aí a gente tem o progresso completo. Quando? Esse é o alvo a atingir, né? Existe o equilíbrio entre a moral e a inteligência. Então, essa é a nossa meta. Esse aqui é o nosso objetivo, atingir o progresso completo. Talvez isso já faça parte, eu já diga alguma coisa do que é o reino dos céus, né? Para que a gente não fique achando que o reino dos céus é algo que eu vou atingir quando eu virar a porta ali, sair na esquina, dobrar a rua. Não é bem assim. Espiritualmente falando, não é assim. Jesus falou muito sobre o reino dos céus, a construção do reino dos céus entre os homens. Gente, a fase que nós estávamos naquela época é uma fase ainda é, um pouco primitiva, não tão primitiva quanto no início do planeta, né? Mas ainda era uma fase um pouco complicada. Pelo menos em termos morais, a gente estava muito atrasado. Talvez intelectual a gente já tivesse, né? Um pouco mais avançado em algumas coisas, até porque os exilados de Capela, eles vieram nos ajudar. E Santo Agostinho fala isso no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Até então a terra só provava. Quem diz isso é Santo Agostinho quando vai falar dos diferentes mundos. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. A terra só provava. Quando vieram, quando exilados ou espíritos outros vêm de outro planeta, aí o mundo passou a ser de expiação também. Então, por isso, expiações e provas, tá? Progresso completo, mas aqui diz, lá no Livro dos Espíritos, senão passo a passo, não é rápido, senão com o tempo. Então, é assim que se dá. Vamos voltar aqui para o nosso livro, porque eu fiz questão de trazer o que Kardec fala, os Espíritos falam, né, sobre o assunto, tá? Bom, voltamos aqui para o nosso... Deixa eu colocar de ladinho aqui, que acho que fica melhor também. Já está aparecendo de novo aí o Kindle, né? O texto? Não? Tá, 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 né? tá Tá, sim. beleza. Gente, sem comentários até agora, hein? Vamos seguindo? Vamos firme, né? Vamos. Vamos firme. Então, peraí. Não, agora eu voltei para qual aqui, gente? Aqui. Tá, então, o poder do espírito, os atributos essenciais. Ó, a seleção do que é bom, então a gente puxou a rede, né? Pescamos, trouxe ali para a margem, tiramos o que é bom. Gente, Jesus naquela época já estava dando uma aula para a gente de progresso completo para nós, né? Para a gente fazer essa seleção. Começamos a separar ali um pouco as coisas, o que é deteriorado. O que é deteriorado? Mero efeito atrativo, em acordo com as vaidades, ambições da criatura, vai estimular os movimentos de conquista, de busca, de satisfação. Então, isso é a parte ruim, os peixes que não estão bons. Jogamos a rede, pescamos, o que é bom a gente deixa no cesto, o que é ruim a gente tira. Então a gente tem que entender o que significa o ser ruim nesse sentido, o que não presta, o que está deteriorado. São exatamente isso aqui, gente, é coisas que são atrativas, sabe? Bonitinhas, né? Vocês lembram, por exemplo, o espírito ele é, foi expulso da casa, né? Ah, que bacana, tiramos aí o espírito, está lá naquela passagem de Jesus. E ele vai embora, depois ele volta. O que ele encontra? Vocês lembram da passagem? Ele encontra a casa, o quê? Bonita, adornada, não é isso? Enfeitada, vamos colocar assim. E ele volta e traz outros 7 espíritos com ele. Às vezes eu erro a quantidade, viu, gente? Mas é mais ou menos isso. E ele traz outros e começam a habitar naquela casa e tomam conta dela.
Então, a limpeza ou a arrumação talvez não tenha sido tão efetiva. A escolha talvez não tenha sido tão boa assim, ou tão assim definitiva, o caminho que a gente escolheu. Porque o espírito foi, saiu, depois volta, tá tudo tão bonitinho, mas está naquela, com efeito, sabe, mero efeito atrativo. E aí ele volta com toda a força. Então, só para a gente usar de outra passagem aí do nosso querido Mestre Jesus, né? Ó, feito isso, olha, isso tudo está entre parênteses, isso tudo representa o que é deteriorado. Efeito atrativo, de acordo com as vaidades, ambições, estimula conquista, busca de satisfação, para, em decorrência, fixarem lições da verdade em si mesmos, a partir de desilusões e frustrações de toda a ordem. Ou seja, abandone a ilusão enquanto ela não te abandona. Isso está num dos livros do nosso querido André Luiz. Ele fala num daqueles livros com a Agenda Cristã e tem uma passagem de um dos mentores, num dos livros deles, que dá uma dica sobre isso. Abandona a ilusão antes que a ilusão te deixe, que ela vai te deixar. Em determinado momento vai vir desilusões e frustrações, porque o que é meramente atrativo, é uma vaidade, é uma ambição, é conquista, é satisfação, vai cair por terra. Vai cair por terra. Então, antes que a gente fique com isso, vamos nos livrar disso, definitivamente. Não sei se a Cris quer falar, que ela está segurando o livro ali, ela está. A expressão dela é uma expressão de que vou falar. Já, já. Não ia não, mas você me incentivou agora. Eu estava pensando, isso tudo não são só situações, às vezes são pessoas, né? São cargos, são títulos, né? Que a gente, que vai assim, a gente vai ter uma desilusão com isso, né? Às vezes o que Uhum. aparentemente até é bom, né? Algo que está acontecendo que aparentemente vai nos favorecer, mas a gente, eu acho que eu li até essa palavra nesse capítulo quando eu estava olhando à tarde, que fala alguma coisa de imediatismo. Às vezes a gente está no imediatismo e aí acha que é alguma coisa que vai dar um resultado bom para a gente, rápido, é legal e não é, né? Se a gente pensar com calma, na consequência realmente, na consequência final, a gente vê que não é interessante. E da mesma forma, pessoas, relacionamentos, né? Também, do mesmo jeito. Uhum. Pode ser isso também, né? Denise quer falar. É exatamente como a Cris falou, nessa passagem, eu vejo ela assim, né? Sempre procuro ver, como eu estava conversando até com a Lívia agora há pouco, uma visão mais ampla, né? Onde nós vamos ter o mar, né? Que representa o mundo, né? Onde nós vivemos, a rede do Evangelho trazendo, colhendo todos os peixes para a praia. A praia, então, né? Como o nosso mundo espiritual, e nessa rede que não pode faltar nenhum tipo de peixe, vem tudo que é peixe. Tudo que é peixe, bom e ruim. Porque, na verdade, a gente convive, né, com todos os tipos de pessoas e gêneros, são todos esses peixes. Peixe bom, que absorveu a mensagem do Evangelho, peixe ruim, que ainda está precisando evoluir. Então, ali você vai ver a evolução, as etapas da evolução, tá? Então, na hora que ele joga o peixe ruim para fora, não é isso? Por que vai jogar para fora? Porque aqueles peixes ainda precisam estudar, ainda precisam voltar, ainda precisam reviver suas vidas. Ele vai voltar para o mar. Ele vai voltar para as suas provas e expiações, né? Para fazerem o seu crescimento moral ficar pronto e poderem voltar para a praia no momento certo. Por isso, eles vão para a fornalha do fogo. Tudo que é fogo, que queima, que sofre, que dói, que transforma. Tem esse processo de transformação trazido na mensagem. Uma forma assim, bem, que eu sou sucinta, né? Gosto do resumo. Aí, o que você vai ter também? Esses peixes, entendeu? Está dentro de nós, como a Cris também comentou.
Então, eu preciso parar, não é isso? Tirar dentro de mim tudo que é peixe ruim, preciso tirar. Preciso tirar os peixes ruins, é isso? Preciso, como ele coloca aqui, quais são os nossos peixes ruins que tem dentro de nós? É o poder atrativo, as nossas vaidades, as nossas ambições, as nossas ilusões. Porque o jugo não tem que ser leve. Para ser leve, tem que diminuir o peso. E o peso é da matéria, é do apego, é da. É isso que vem. Aí vem as desilusões, vem as frustrações. Esses não são sentimentos ruins que a gente vai ter que trabalhar. Então, ele traz também o quê? Reforma íntima, não é isso? Ele traz também análise interior, não é isso? Traz muita coisa. Traz transformação, tá tudo aqui, né? Que o Xaxá tá falando muito bem. Por aí. Queria só fazer um comentáriozinho, né? Como sempre, fico muito preocupada, assim, como que os outros vão receber, né? E aí, quando Denise falou do fogo, né? Do ranger de dentes, eu sempre fico preocupada, assim, né? Que eu estava conversando com um amigo hoje sobre castigo, e, assim, a gente conversou muito, e é uma pessoa muito estudiosa, e a gente ficou num debate grande o dia todo sobre o castigo de Deus, né? E esse fogo, na realidade, a gente sabe que é psicológico, né? Que é, na realidade, a gente tentando tomar o lugar de Deus e se auto-julgar, auto-punir, se auto-sabotar, se auto, né? A gente fica querendo usar esse local, quando, na realidade, basta a gente usar o amor, né? Para cobrir essa multidão de pecados, né? Uhum. Então, mesmo quando a gente está no erro, esse fogo que arde, né, do arrependimento, né, da consciência, mesmo isso a gente pode equilibrar com o amor, né? E eu estava lembrando também quando Jesus disse para Pedro, né, que essa conversa todinha, eu lembrei de Jesus. Pedro, eu te farei pescador de homens. Que responsabilidade, né? E ao mesmo tempo, que coisa linda, né? Se a gente ainda está pescando assim, o que está dentro da gente, o que está dentro de um poder tão pequeno, né? Mas imagine isso se irradiando e a gente também, né? Chegar nesse momento de sermos pescadores de homens, né? Eu acho que é a partir do momento de quando a gente está num nível realmente que a gente, que nós sejamos o próprio Evangelho, né? Que nós sejamos o amor já caminhando, e esses peixes, acho que eles começam ao contrário até, né? A pular, né? Em vez de precisar pescar, eles vão ser atraídos, né? Para o pescador. Uhum. Obrigada. Bom, gente, é, Posso falar? quem fala, quem quer falar? A A Silvia, oi, Silvia. Silvia. Silvinha, Hoje, a gente pensa, a gente está pensando aqui no peixe, né? E no pescador, mas a gente precisa olhar para a malha de pesca, né? Quando joga a rede de pesca, ela tem uma malha, né? Então ela pode ser uma malha mais larga, como uma malha mais apertada, né? Então a gente pode olhar essa rede de pesca como esse discernimento, né? O que que vai passar por essa malha, né? Então, quando a gente observa essa malha larga, parece que passa tudo, né? Não consegue reter nada. E a malha fina retém mais peixes, né? Mesmo que sejam pequenos. Então, a gente pode olhar essa malha como esse discernimento e que retém os valores dos espíritos, né? E que separa também o útil do não útil. Então, a gente tem que olhar também para essa teia da malha, dessa rede de pesca, né? É isso. É muito bom, Silvia, muito bom. E a gente pode fazer uma relação, uma correlação também com, o desenvolvimento do senso moral, né? Então, quando a gente vai desenvolvendo mais o senso moral, vamos dizer assim,
no começo, deixa passar tudo. Ou pega tudo, sei lá. Não é nem deixar passar. Acho que talvez pegue tudo e a gente comece a achar que o bom, que o ruim é bom, enfim. A partir do momento que começa a desenvolver mais, porque vamos lembrar bem que aqui nós estamos falando do espírito que é o nosso, né? Ou seja, do desenvolvimento do nosso espírito que passa por várias encarnações. Então, é muito interessante que Honório Abreu, ele estudava a evolução. Então, Honório era convidado para fazer palestras, sobretudo nas mocidades espíritas, não só de Minas, mas também do Brasil, onde ele viajava, para falar de evolução. E aí ele usava a evolução e falava de evangelho, né? Então, é muito bacana que o Honório tem isso muito forte na toda a obra dele. Então, nesse começo, a gente pode deixar pegar, pode pegar tudo, né? Essa malha aí talvez não esteja é, tão boa assim, tá certo, não tá errado. Na primeira parte do nosso estudo, quando a gente falou sobre o reino dos céus, a gente falou um pouco sobre, o Honório até falou do joio e do trigo, né? Lembrou dessa passagem, que não adianta arrancar, porque, gente, no começo a gente é meio que tudo, né? O nosso egoísmo nos ajuda na lei de conservação, né? Isso no começo. Agora não, agora a gente tem discernimento. A gente não pode usar isso como argumento. Mas sim, é interessante que a gente observe realmente essa malha, essa trama aí, porque hoje a gente já não pode mais dizer assim, eu não sei fazer essa distinção. Não. Usando, como ele diz aqui, a verdade e o amor, né? Ele usa aqui três palavras, peraí. Vontade e amor, verdade e comunhão. Que é isso que nós temos dentro de nós, espíritos, nós não temos em essência. Agora o Richard levantou a mão aí, fica à vontade, Richard. É, eu estou ouvindo aqui quietinho, aprendendo um pouquinho, porque quando você começou a ler, quando na verdade a Cris mandou esse texto, eu parei já na primeira parte aqui, que o Honório fala ali das expressões crísticas do Senhor. Acho que foi Haroldo, em alguma palestra que eu ouvi ele falando que quando Cristo fala alguma coisa que nos parece absurdo, é que ele está, na verdade, chamando a atenção do leitor, ou do ouvinte, ou de quem está, enfim, estava junto dele naquele momento. Então, quando eu vejo uma expressão dessa, assim, escrita, é para a gente puxar o freio de mão, pelo menos eu tentei puxar o freio de mão, porque o Honório está querendo nos mostrar que essa parábola que ela é tão pequenininha, mas ela é para nos trazer uma profundidade tão grande, porque é o Cristo nos mostrando que essa parábola, assim como a do joio, acho que eu Elahá numa palestra também que ele fala dessas 7 parábolas, uma palestra fantástica. Ele fala que a parábola do joio e do trigo e esta da rede é para justamente nos mostrar a importância do nosso mergulho interior, da nossa evolução interior, íntima, do nosso sentimento, do nosso pensamento, e que a partir dessa é que a gente vai conseguir caminhar, obviamente, na evolução espiritual que a gente tanto luta e almeja. E aí ele fala, termina, se eu não me engano, falando justamente, isso está talvez ainda, deveria nos saltar ainda mais aos olhos como espíritos espíritas cristãos, que estamos num momento de transição planetária. E quão importante é esse nosso mergulho, nesse nosso entendimento dos nossas lutas, né? A nossa tal de reforma íntima é tão bonita a expressão, mas a gente tem uma batalha tão grande contra os nossos sentimentos mais animalescos. Pelo menos eu ainda hoje me pego lutando comigo mesmo. Então a gente acha que o Honório nos trouxe essa expressão para a gente puxar o freio de mão e prestar atenção, porque essa parábola nos ressalta a importância de realmente nos prepararmos para essas batalhas interiores e só assim que a gente vai conseguir nos aproximar desse reino de Deus, que eu acho que é o objetivo dessa conversa toda, né? É uma reforma exterior, né? O reino de Deus está dentro de nós, não é um lugarzinho no céu, é dentro de nós. É isso aí, Richard. Muito bom, viu? É isso mesmo, cara. Freio de mão, é sinal de amarelo ou então vermelho. Pare. Vamos, vamos prestar atenção nisso aí, né? E a gente realmente nesse planeta nesse momento de transição, né, entre dois pontos, né, saindo de um para entrar em outro, talvez a gente esteja vivenciando um deserto que a gente estudou na primeira parte, estudamos aí falando sobre João Batista, que pregava no deserto, né? Que é esse momento, né, em que a gente, nas nossas experiências, foram a exaustão,
Então chega no momento que a gente tem que realmente parar e repensar muitas dessas coisas, tá? Muito bacana, Richard. Agora, olha que interessante, gente. Seguindo aqui, ainda na parábola, o Honório vem trazendo algumas coisas aqui. Primeiramente, ele está falando aqui, ó, né, sobre igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar. Já estudamos para falar um pouco da rede, o mar da vida, né, como foi bem falado aí. E apanha realmente, como disse a Denise, toda a qualidade de peixes. Vende tudo, né? E estando cheia, puxam para a praia, assentando-se, separam, apanham para o cesto os bons, os ruins, porém, lançam fora. Então, o bom está aqui, né? A seleção do que é bom, porque o que que é bom? Ele tanto é que ele resume princípios da verdade imortal. Tudo que está no princípio da verdade imortal é o bom. O deteriorado é tudo aquilo que a gente inventa, imagina e a gente faz por nossa conta. Como diz Emmanuel, na pergunta 135 do livro O Consolador, né? Pergunta para ele: se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal? E ele fala: o determinismo divino é sempre do bem, papapá, papá. O homem, confiando mais em si do que em Deus, faz uma intervenção indébita na harmonia divina. Eis o mal. Então, quem cria esse mal, gente? Somos nós. Urge recompor esses laços que foram quebrados. Resgate. Então, por isso, o mecanismo de encarnação, reencarnação. Mas até isso é bacana, e o Honório vai falar para a gente, logo aqui na frente, que até isso é bacana porque sem isso, sem essa experiência maravilhosa, mesmo que ruim em alguns momentos, a gente não teria ensejo para se arrepender. Arrepender do quê? Não vivenciei, eu vou arrepender do quê? Eu vivenciei, não estou dizendo que a gente vai fazer coisa errada para depois, oh meu Deus, eu me arrependo, né? Não é isso, gente, né? A gente já não tem, a gente tem maturidade para entender que não é assim. Ô, Mas, Xaxá, até porque oi, uma das maneiras da gente evoluir é observando também, né? sim, Observando sim, o outro, né? sim, a gente tem vários exemplos É, maravilhosos, né, que nos antecederam, os espíritos falam isso. A gente pode usar de guia e modelo. Faz isso e viverás. Jesus falou, sacerdote, qual o maior dos mandamentos? O que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? O que é que está escrito, meu amigo? O que é que você entende, né? Nós estamos lendo, observando. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, blá, 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 e ao próximo como a si mesmo. Faz isso e viverá. Pronto. Não. A gente não entende, vai viver as experiências, às vezes umas muito negativas. A gente aprende com tudo isso, se arrepende, mas até isso é bom para exercer o poder do Espírito. Ou seja, os atributos de filhos de Deus. Olha o que que o Honório fala mais aqui. Né? Aqui. Porque agora a gente vai entrar, gente, rapidamente, depois que puxa, separa os bons dos ruins, diz Jesus: assim será na consumação dos séculos. No fim das contas, né? Vai ser desse jeito. Aí ele diz: virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Então, gente, a gente tem um trabalho de pescaria interno. Eita, isso aí é nosso, faz parte da evolução do ser. Mas vai chegar um momento, na consumação dos tempos, em que a gente também vai ser bom ou ruim. Aí a gente vai virar uns anjos, né? Diz aqui Jesus. E vai fazer essa pescaria. Vai dizer, opa, joguei a rede aqui. Agora cadê os bons? Ih, tá aqui. Agora os ruins, vamos jogar de volta para o mar da vida. Em que se transforma o espírito após a sua última encarnação? Bem-aventurado, espírito puro. Eu falo isso direto, não essa parte, mas eu falo assim: precisamos parar com esse movimento de encarna, desencarna, encarna, desencarna, por mais que o mundo seja muito bonitinho, maravilhoso, lindo, maravilhoso, gente. É bom viajar, é bom estar por aí, é bom ver a natureza, é muito legal. Eu quero voltar para cá, na próxima encarnação, eu quero morar, sei lá onde, ou vou para um lugar melhor, aqui no mundo mesmo, que eu acho tão bonitinho. Vamos ter que parar com isso, porque o mundo verdadeiro não é esse. João falou, é necessário que ele diminua, esse negócio de arrependimento, encarna, reencarna, para que o Cristo apareça, cresça. E olha o que que o Emmanuel fala, eu acho que a gente pode caminhar para
para parar um pouco por aqui, né? Não sei pelo horário, mas olha só, todo ciclo, tá aparecendo, né, gente, aqui o texto? Tá, né? Todo ciclo de evolução trabalhado em eras cronológicas na Terra, então, gerações, civilizações, séculos. No primeiro capítulo do livro Evangelho por Dentro, a gente estudou pela escala genealógica, tanto é que de fulano a fulano foram 14 gerações, de cicrano a cicrano, enfim, até chegar lá em Jesus. Então, são ciclos inteligentemente dispostos pelo Cristo, está dizendo lá o Honório, né? Esses ciclos, trabalhados em eras cronológicas, séculos, gerações e tal, libera os anjos. Olha o Honório fazendo miudinho aqui, gente, coisa fantástica. Eita, o pulo do gato, eu adoro essas coisas. Ele libera os anjos, que é o sinônimo de depuração de princípios, de valores, de virtudes. Então, quando ele diz que na consumação dos séculos virão os anjos, está aqui, né? Virão os anjos e separarão os maus dentre os bons, não é isso? Entre os justos, desculpa. Separarão os maus dentre os justos. Então, o que que esse anjo é? É justamente um fim de um ciclo evolutivo que a gente pode levar gerações, pode ser civilizações, podem ser séculos. A gente vai liberar em nós anjos. Nós vamos estar, de uma certa forma, depurados nos princípios, nos valores, nas virtudes, na consumação dos séculos. Enquanto os maus significa. Opa, deixa eu tirar aqui da frente, peraí que eu não estou conseguindo ler, gente. O que é que significa os maus aqui? Os vícios, os engodos, as deserções e as negações do bem. Tem gente que simplesmente gosta de negar o bem, só isso, né? Serão retirados do meio dos justos os maus. Então, vem os anjos, a gente chegou num ponto na consumação dos tempos, do nosso ciclo evolutivo, que é a laçada, a gente evolui, daqui a pouco a gente começa um novo ciclo, mais depurado, cheio de valores, cheio de virtudes e tudo mais. Aí a gente vai começar a fazer a separação do mal, tirar dos justos os maus, né? Os vícios, os engodos, as deserções e as negações do bem são retirados dos meios dos justos. Isto é, olha o Honório explicando, com o advento da verdade, o discernimento bane a ilusão. Olha o que é ilusão. Satanás, o diabo, o Lúcifer. Sai daí, Satanás. Ô diabo, sai daqui, afasta-te daqui. É ilusão que salteia a inteligência, como diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida. A inteligência está aí. A verdade está ali, embotada. Sabe, no meio dela tem umas ilusões ali salteando tudo. Mas com o advento dessa verdade, e nós estamos na era da verdade, a doutrina espírita nos ajuda bastante nesse ponto, a gente vai discernir e vai banir definitivamente o Lúcifer, o Satanás, o diabo, do contexto evolutivo de quem se projetou na luz ao reino dos céus. Então, nesse contexto todo, a gente está se projetando nosso caminho, estamos a caminho da luz. É para isso, gente. As sombras a gente já teve e tem entre nós ainda, né? Mas já teve muito mais forte. Cuidado que a sombra que há em ti não vire trevas. Esse é o cuidado que a gente tem que ter. Ah, mas estamos cegos. A cegueira natural é a ignorância. Depois disso, a gente já sabe, a gente não pode mais pretextar ignorância, não. E, sabe, a gente vai viver experiências, sim, vamos cair, vamos levantar, cair, levantar. Vamos tentar nos espelhar em bons exemplos, como disse a Cris ali, que a gente tem muitos bons exemplos para seguir, né? Muitas dessas coisas a gente vai ter que vivenciar, porque a gente pode até seguir um bom exemplo, mas não é porque eu sou amigo do Chico, fui amigo do Chico, né? Que eu vou encostar nele, visitei, hoje eu digo, não, eu era amigo do Chico, que eu vou virar o Chico. A gente não vivenciou as experiências que ele vivenciou, não só nessa vida, como em outras. Então, nossa vida é construída ao longo da nossa vida de espírito, que envolve gerações, séculos e tudo mais, tá? Gente, tem muito mais assunto.
entrar na ardência da fornalha, porque está dizendo aqui, ó, os anjos virão, vão separar os maus dentre os justos, e lançá-losão na fornalha do fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, Honório continua. Pelo tempo, eu não sei se a gente dá uma pausa aqui, vamos continuar na próxima para a gente chegar nesse conceito do reino dos céus, para a gente finalizar esse capítulo 2 do Evangelho por dentro. Vocês que me digam aí, por favor. Eu acho que esse parágrafo que vai entrar aí Vai dar assunto, não tem vai? Vai que. dar para falar, não vai? Vai dar assunto, exatamente. Não vai dar para a gente passar rápido nele, não, né? E esses ciclos, né? Os ciclos são diferentes para cada pessoa, né? Graças a E já Deus. está dizendo, quando a gente libera os anjos, são as virtudes que a gente conseguiu consolidar, né? Naquela encarnação, nessa encarnação. Eita, essa virtude aqui eu consegui consolidar, fui provada, né? Provada, testada de novo. E, e alguns não, né? Alguns vícios vão continuar, né? Mas fecha um ciclo e abre mente, né? Exatamente, Cris. A gente tem muitos exemplos, sabe? Esse final de semana mesmo a gente estava no estudo aí, eu lembrei do caso, por exemplo, do Emmanuel. Vou só para fechar essa questão de ciclo e como não é Hum, tão simples assim como a gente imagina, tá? Vamos lá, rapidinho. Há 2000 anos, senador Públio, né? Um grande cara inteligente, senador da República, um enviado do imperador lá para aquela região para poder vigiar algumas coisas que estavam acontecendo de errado lá e tudo mais. Fez o que fez. Teve contato com o mestre, enfim, deixou Lívia lá 25 anos lá, desencarna. 50 anos depois, ele volta como um escravo na história. Inteligentíssimo. Ou seja, a gente não perde nada daquele progresso que a gente adquiriu intelectualmente. Moralmente, então, o nem se fala. espírito, o que foi do espírito perde, né? É do espírito. Acontece que nessa aí, vocês vão lembrar bem do livro, ele, com a inteligência tal qual ele tinha como senador, apesar de ser escravo, mas era um preceptor lá da Célia. O que que ele faz, gente? Ele trabalha com o pai da Célia e ele tem funções lá no Senado, não é senador. E o cara desenvolve cara, sabe, uma desenvoltura fantástica, porque a inteligência dele é incrível. E além de tudo, ele é cristão, gente. Aí ele pega e morre com flechadas por ser cristão. É isso. Por isso que ele sempre fala, sempre se fala, não basta morrer pelo Cristo, porque ele morreu. Aí nós vamos vê-lo alguns tempo depois como Basílio. Isso são coisas contadas pelo Chico, gente. Essas encarnações são do Emmanuel. Aí ele vem no Ave Cristo como Basílio. Gente, aquele ser inteligente, intelectualmente e tudo mais, continua a inteligência, mas embotado. Ele é um afinador de instrumentos, não que essa função não seja importante, né? Mas ele é um afinador de instrumentos, não mais cristão e falando mal dos cristãos. Ele está discutindo com o Tassiano. E Tassiano, esses cristãos, por causa de uma fake news, né? O pai do Tassiano foi morto, né? Quer dizer, não morreu, mas ficou por ali e tal. Mas para ele, o pai dele tinha sido morto e falaram, foram os cristãos. Ele passou a ter ódio dos cristãos. Quando ele encontra com Basílio e começa a discutir sobre o assunto, Basílio, esses cristãos são uns loucos mesmos, e coisa e tal. E ele passa ali apagado. Olha só, gente. Inteligente, inteligente, morreu pelo Cristo. Aí depois ele vem a história é outra. O resto tem muita história para contar. Mas enfim, são ciclos. Mas o fato de hoje, gente, cuidado, hein, gente? Eu estou me colocando no meio. O fato de hoje estarmos estudando o Evangelho de Jesus não garante nada. Não garante nada. Sabe, esses ciclos aqui, não sei se nesses ciclos aqui eu só vou liberar anjos ou demônios, sabe? Tomara que eu consiga liberar alguns anjos aí, mas não sei. Enfim, são ciclos que a gente fecha para poder abrir em outros. Gente, o tempo já deu. Desculpa aí, Denise e companhia. Vamos dar uma pausa por hoje. Agora o Jonas Poli ficou caladinho o tempo todo, não falou nada. Tô com saudade aí de ouvir a voz dele. Não, tô só ouvindo, eu tô me inteirando também, né, das reuniões. Eu não vi o material e então procurei não atrapalhar.
Não, porque senão Mas atrapalha. dá muito pano para manga esse assunto. Dá É mesmo. Na parte de regeneração na veia, né? Regeneração. E separar. interessante que no livro ele vai dizer, o Honório, que essa fase da regeneração é justamente da lei como Jesus traz, a última. Amar ao próximo como assim, amar ao próximo como eu vos amei. Uhum. É, Sim. É, desse momento da regeneração. essa Então, mas olha só, mas é contraditório, é contundente, é polêmico. Nós nunca regredimos, certo? É contra a lei da progressão eu dizer que numa próxima encarnação eu vou voltar pior, ou eu achar que numa outra eu era melhor que essa. E então, um cristão eventualmente evolui, na próxima encarnação vem como um crítico do cristianismo. É uma evolução. Aí, também tem uma outra observação, que quando um paciente está muito ruim e o quadro da doença evolui, ele evolui até evoluir a óbito. Mas sempre evolui. É aquela história que Divaldo conta, né, com o doutor Bezerra de Menezes. Ele vai ficar bom, doutor Bezerra? Vai, ele vai ficar. Vai, né? Quando volta no outro dia, tá o homem estirado, né? E Divaldo ainda pensa assim, nossa, será que a mulher dele morreu? E tinha sido própria. Ele ficou bom. O ponto de vista espiritual, né? A gente tem essa dificuldade de ver do ponto de É. vista espiritual, né? O que é quem é o maior no reino dos céus? Quem é o que? Como é que a gente evolui? A gente acha uma coisa, mas a gente não tem a capacidade. O nosso compreender é extremamente limitado para a gente conseguir compreender todos os desígnios do Criador. Então, vamos fazendo um pouquinho, melhorando um pouquinho, que já tá bom. Isso aí me Anjo, levou a uma reflexão pessoal. Será que tudo que eu faço, o pouco, né, que eu faço, pelo Evangelho, será que é pelo Evangelho mesmo? Será que é pelo Cristo mesmo? Será que é por alguma vaidade? O que será? isso é Será perigosíssimo. porque por conta de um vazio existencial? Entendeu? Ó, eu não consigo pedir nada, nenhum favor. Eu vou falar o nome que ele não tá aqui, pro Aloysio Elias. Tudo que pede para ele, ele foge, ele não quer aparecer, ele morre de medo de dele começar a gostar e se envaidecer com o apreço que a gente tem por ele. Ele morre de medo disso. Então ele vive fugindo de não, 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 não vou, não vou, não vou, não. Se for um evento só com ele não vem de jeito nenhum. Ele morre de medo. Um dia eu fui tirar uma foto com ele, eu conto isso para ele. Ele não quis tirar foto, ele falou que tirou a foto, mas depois, durante a palestra, ele falou que o bom cristão é aquele que trabalha, aquele que tem o trabalho frequente, que faz parte de um grupo de estudo, que faz parte de um grupo de caridade. Não que vai tirar foto com o palestrante para mostrar para os outros, né? Assim, porque ele não gosta, né? Por causa disso, realmente é um dilema que a Cris falou. Eu estou fazendo isso pelo Pessoal, Cristo, né? Pode ser obra. algo pessoal dele, É, pessoal, né? Não que seja uma crítica, porque, é, assim, tem um carinho das é uma crítica pessoas, a ele né? mesmo, né? É uma A crítica a ele ele mesmo, mesmo, isso, exatamente, né? Para a gente não tomar como né? verdade, né? Também. Para não ir, assim, para os extremos, né? É isso que eu estou querendo dizer, para a gente não ir para os extremos, né? Eita, nós. Tá bom. A Denise Bom, parou de gravar? não, ainda não. Bom por hoje, então Ainda não, ainda não. vamos Estamos gravando. vamos pro próximo, logo, logo. Aí o Simar está perguntando qual que é o capítulo do Caminho do Reino, só para ficar É o registrado primeiro, aqui. primeiro capítulo, viu? Primeiro capítulo. O outro Chama O que é Reino dos Céus. o segundo capítulo. Do Evangelho por Isso. Dentro, que é o segundo capítulo que a gente está lendo. Que a gente, depois de falar um pouco mais, para terminar Vai esse voltar. capítulo, que vai trazer o Reino dos Céus, a gente volta para o segundo capítulo para Volta. finalizar lá e Uhum, seguir adiante. volta, com certeza. Isso. Então, nós já podemos encerrar os nossos estudos desta noite, não é mesmo? Então, vamos elevando os nossos pensamentos ao alto, agradecendo a Jesus e ao Pai maior,
Nossa gratidão, Senhor, por mais um momento de estudo, por mais sementes sendo lançadas em nosso coração, que elas possam realmente dar um efeito, nos sensibilizar, trazer essa mensagem para fundo e que elas possam frutificar, dar suas sementes, gerar frutos e que possamos, Senhor, a cada dia, em nossas reflexões, tentarmos ser um pouco melhor. A cada dia, a cada momento, nas tarefas em que nós nos encontramos. Permita, Senhor, que esses ensinamentos possam ser espalhados para outros corações, para outras dimensões. E agradecemos, Senhor, a todos aqueles que aqui estão presentes, aqueles que ainda assistirão esse estudo posteriormente, e a toda a espiritualidade amiga que se encontra junto de nós nesse momento, nossa gratidão. Permita, Senhor, que possamos estar juntos novamente em um dia futuro desses estudos. Que assim seja, graças a Deus. E graças a Jesus. Peraí, vou encerrar aqui.